Fala, investidores, Marcos aqui. Depois de muito tempo, depois de quase uma semana, estamos de volta e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo nesse exato momento no gráfico do Bitcoin em relação ao dólar. Vou mostrar para vocês também como eu fiz mais de R$ 5.000 em apenas uma semana operando o Bitcoin. Vou mostrar para vocês o histórico, vou mostrar para vocês os dados, o nosso copy trading lá dentro da BingX e tudo mais. E a gente vai fazer, é claro, uma previsão de preço aí, até onde pode ir o Bitcoin. Será que agora ele vai voltar a cair? Será que o Bitcoin vai subir? Quais são as projeções futuras para o preço não somente do Bitcoin, mas para o mercado de criptomoedas como um todo. Então, para a gente dar uma olhada nessas informações, bora lá para a minha tela. E galera, é o seguinte, eu tô aqui agora no Bitcoin em relação ao dólar Tether, tá? Então BTC USDT, lá do gráfico da BingX, né? Gráfico de 4 horas na tela. E eu vou fazer a minha análise aqui com vocês. Antes de tudo, eu vou mostrar, é claro, né? A gente não esconde nada aqui, é totalmente transparente. Eu vou mostrar como está a nossa estratégia Black Roll, que é uma estratégia extremamente eficiente e que vem dando operações aí ao longo do tempo. Então, nesse exato momento, a estratégia, o setup, ele está vendido. Porém, ele está vendido e ele já realizou uma parcial nessa região aqui, tá? A região de 22.757. Então, ele já colocou dinheiro no bolso, né? O sistema já colocou dinheiro no bolso. Vou mostrar aqui para vocês na lista de trades, né? Olha só. Então, Take Profit 1, né, TPL1, né, foi uma operação de venda de short, onde ele realizou ali 2,46%. Por enquanto ainda está na venda, né, com alguns contratos segurando e ganhando 0,23%. Os próximos alvos estão em 5% e 7%. Bom, é interessante eu mostrar para vocês e observar o seguinte. Nesse exato momento no gráfico 4 horas, o Bitcoin ele está um pouco lateral, podemos dizer assim, né? Ele está dentro dessa região de preço, que varia de 21.436 até mais ou menos 25.280. E o que acontece? Dentro dessa faixa de preço de lateralização, a estratégia ela vem dando entradas de venda e de compra. Observa que em algumas operações ela erra essas operações, tá? Então nenhum sistema é perfeito. Esse sistema ele tem 80% de chance de dar certo, ou seja, existe 20% de chance da operação dar errado. E aqui a gente vê essas operações dando errado. Então ele vendeu aqui, deu errado, teve que sair aqui, comprou aqui, deu errado, teve que sair aqui, né? Ou seja, fazer uma reversão de mão. Aí a venda deu errado de novo, ele comprou aqui, vendeu aqui, e aí a partir dessa venda já começou a dar certo novamente, já começou a pagar o prejuízo aqui de trás e virar para o lucro, né? Como assim, Marcos? Olha só, então ele vendeu aqui, aí ele realizou parcial de lucro aqui, realizou parcial de lucro aqui, depois ele comprou aqui, realizou lucro aqui, realizou lucro aqui, realizou lucro aqui, e agora de novo vendeu aqui, está realizando lucro novamente neste ponto, tá? Então, passamos por um sistema, por um momento de drawdown aqui dentro da estratégia. Essa curva caindo aqui reflete aquelas operações que estavam dando errado, tá? E agora o mercado, né, a estratégia já volta a arrancar dinheiro do mercado. A gente percebe que isso aqui, ó, acontece, né, com frequência no passado, tá? Então, é normal esse tipo de movimento, é o que a gente chama de drawdown. Beleza? Só que, bom, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá vendo que ela está numa operação de venda? Se a gente analisar nesse exato momento o contexto macro, né, e ver o que o pessoal tá falando, né, outros analistas, as grandes empresas como BlackRock, Vanguard, né, a gente tem também o banco Morgan Stanley falando que, bom, peraí, o mercado pode cair, tá? Essa alta, ela pode ser uma alta bastante superficial. Então, a minha estratégia, ela tá falando que o mercado pode cair. Como a gente viu, existe 80% de chance, né? Na verdade, agora 70% de chance disso se concretizar, tá? Então, pessoal, o que acontece? Como já pegou o primeiro alvo, os 80% de chance não existem mais, porque já foi concretizado. Agora, o que existe são os outros alvos, que é 5% e 7%. Então, qual é a chance do mercado agora sair de 23.430 para cair mais? Por exemplo, voltar aqui a 21.612. Na verdade, vou pegar aqui o alvo certo, ó. Então, qual é a chance do mercado chegar, Marcos, até, vamos lá, 22.172, 70% de chance, que é o que a estatística me fala, tá? E aí para baixo, essa chance ela vai diminuindo, mas ela existe. Então, o ponto é o seguinte, que eu quero passar para vocês. O cenário macro, né, o cenário macroeconômico, ele está me dizendo o seguinte, Marcos, espera aí, a gente pode ver uma queda, ainda mais com o Banco Central americano falando que o aumento de taxa de juros não
pode necessariamente ser em 0,25 base points na próxima reunião. Pode acontecer de vir um aumento de 0,5 base points na tentativa de controlar ainda mais a inflação. Então, dado esses cenários que a gente está traçando e dado a nossa estratégia que está numa operação de venda, é bem provável que o mercado faça um movimento de queda. Para a gente reforçar um pouquinho mais isso, né, e agora eu estou falando aqui praticamente do médio prazo, né, já que a gente está olhando o gráfico de 4 horas. Para me reforçar um pouquinho mais isso, eu vou sair do gráfico de 4 horas e vou vir para o gráfico diário. E aí a gente percebe uma coisa interessante. Que coisa é essa, Marcos? O que de fato está acontecendo? Olha só, se a gente pegar aqui regiões de preço, né, a gente tem essa região como sendo uma região de suporte no curto período de tempo, e aqui a gente tem uma região como sendo uma região de resistência de preço. Então, olha só, o mercado bateu nessa região aqui uma vez, né, ele tentou passar dessa região, mas não conseguiu, e aí começou a fazer topos e fundos descendentes, caracterizando a continuação da tendência de baixo, né, que o mercado estava caindo, e agora, pessoal, teve uma inversão bacana aqui, né? Fez até um fundo duplo aqui embaixo e o mercado subiu. Só que essa região está segurando muito o preço, né? Está sendo uma região de resistência muito grande. Então pode ser que o mercado ele volte a 50% desse movimento para abastecer, né, para ver se ele consegue abastecer e depois voltar. Então pode ser que o mercado volte a 20.606, né, 608 ali, para abastecer o carro e tentar voltar. Só que se ele não conseguir voltar e se ele fechar abaixo e se realmente tiver um aumento de 50 base points na próxima reunião, aí eu, Marcos, acredito que o mercado pode vir retestar a região de 16.363 dólares. Se retestar a região e perder, aí, pessoal, a gente está falando de 15 mil dólares, 12 mil dólares e assim por diante. Então pode acontecer esse evento. Eu sei que tem muita gente que está comprando em altcoin e deve estar desesperado agora pensando, e o que eu faço com as minhas altcoins? Eu vendo agora? O conselho é não saia das suas altcoins. O conselho é o seguinte, se você já comprou, se você já tem Bitcoin, Ethereum ou altcoin, o conselho é, se o mercado voltar a cair, você compra mais lá embaixo e faz preço médio, tá? Então você vai fazer... Eu mesmo estou comprado nessa região de 16 mil dólares, nessa região de 18 mil dólares, nessa região aqui também estou comprado de 20 mil dólares. Então eu estou comprado em diversas altcoins nessas regiões. Eu já gravei vídeo para vocês de quais são as altcoins. Matic, Uniswap e entre outras, tá? Ethereum. E o que acontece? Se o mercado cair e voltar à região de 16 mil dólares, eu não vou vender. Pelo contrário, eu vou acumular para jogar o meu preço médio para baixo. Se o mercado for 12 mil dólares, aí eu provavelmente vou fazer uma quantidade de compra muito maior do que o normal, porque eu sei que é aqui onde mora um dos últimos níveis de queda desse bear market, tá? É essa região de 12 mil dólares que a gente sabe que tem uma liquidez absurda e que o mercado pode voltar lá para buscar essa liquidez para depois continuar subindo. E se você observa as narrativas do mercado que a gente está vendo hoje, principalmente das grandes empresas, você percebe que elas estão falando o seguinte, ó, pessoal, essa alta do mercado não é uma alta muito interessante, né? A gente mesmo não está acumulando nem comprando nessa marcação, nessas regiões de preço. A gente acredita que o bear market não acabou, a gente acredita que a inflação ainda não está controlada e por isso a gente pode ver mais quedas no mercado. É basicamente isso que as grandes empresas, que as grandes corporações estão falando. E isso a gente está tirando de relatórios da BlackRock, da Vanguard, né, do banco Morgan Stanley e entre outros. E tem também outros grandes investidores, como foi o cara que previu, né, a crise de 2008, esqueci até o nome dele aqui agora, e ele tá falando o seguinte, cara, eu ainda não comprei porque eu acredito que o mercado vai cair mais, tá? Então, é pra gente abrir o olho, mas não é pra gente vender nossas altcoins. A estratégia segue firme pra gente fazer preço médio nessas regiões de baixo. Agora, se porventura o mercado falar o seguinte, ó, não ligo pro que as instituições estão falando, vou continuar subindo, a gente já está posicionado e muito bem posicionado, beleza? Bom, vou mostrar aqui pra vocês agora rapidamente que o mercado continua acima de 1 trilhão de dólares, tá? Então o mercado de criptomoedas ainda continua acima de 1 trilhão de dólares de market cap. Isso é muito positivo para o mercado como um todo, mostra que a gente está com uma solidez muito grande diante de outros mercados, tá? E o que eu vou mostrar aqui para vocês agora é basicamente o meu copy trading lá dentro da BingX. Eu, Marcos, vou ser muito sincero com vocês, eu não faço muito operações de longo prazo. Para longo prazo, eu costumo comprar altcoin e segurar. Tá? Então, compro altcoin, compro Bitcoin, compro Ethereum, seguro para o longo prazo, faço ali o hold, né, que a gente fala. Já no Bitcoin, eu faço mais operações de curto prazo, né, dentro do dia, ou seja, o que a gente chama de day trading, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o meu perfil lá dentro da BingX, onde eu tenho todas as informações. Então, Marcos Lima, tá? Aumentou em 38 pessoas aqui de copiadores nesses últimos dias. Aqui eu tenho as regras
para entrar no copy e eu tenho os meus dados, tá? Então, quanto que eu fiz nos últimos 30 dias? Eu simplesmente tive um ROI de 140% nas minhas operações e fiz algo em torno de $922, algo em torno de R$ 5.000, tá? Mas se a gente olhar, né, basicamente ali, acho que aqui não vai ter para me mostrar para vocês. Se a gente olhar pelos dias, vocês vão perceber, né, que eu, no caso, consigo perceber que eu comecei a operar mesmo a partir do dia 15. Eu vou tirar um print, eu mostro lá no Instagram para vocês, então me segue lá no Instagram, Marcos Lima 9713, né? Mentira, Marcos Lima TC, eu vou mostrar para vocês. Que eu comecei a operar de verdade a partir do dia 15. Então, em torno de algo de 15 dias, eu fiz R$ 5.000 operando. E foi um desafio que foi me feito para mim, né? Um dos meus seguidores falaram o seguinte para mim: Marcos, eu quero começar no mercado cripto, mas eu vejo seus vídeos, operar com valor muito alto é muito fácil, porque você tem um gerenciamento de risco ok, e é legal operar com grande capital, porque você bate ali 100, 200, R$ 300, você já para o dia, porque você já fica satisfeito. Só que quando você começa com muito pouco dinheiro, é difícil fazer esse gerenciamento, porque às vezes você vai ganhar 10, R$ 15 no dia e você não vai ficar satisfeito, vai entrar a ganância e você vai acabar perdendo todo o seu capital. E aí ele me fez um desafio, o desafio é você começar com R$ 1.000, e eu quero ver até onde você leva uma conta de R$ 1.000 em 3 meses. Então ele fez esse desafio para mim. No começo eu falei, pô, pra que eu vou fazer esse desafio, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos mostrar pra galera. E aí eu peguei esses R$ 1.000 e simplesmente em 15 dias eu transformei R$ 1.000 em algo em torno de, vai bater agora R$ 6.000, tá, na minha conta. Então, pessoal, dá para fazer sim, só que é muito difícil, é muito difícil. Eu acredito que uma pessoa comum, iniciante, não vai conseguir de fato, tá? Precisa ter muito estudo, um gerenciamento de risco muito apertado. Aqui tá todo o histórico, né? Hoje, por exemplo, dia 27, eu fiz 2 operações, uma me deu 10% ali, praticamente 9,44, e a outra 6,58% de ROI, e eu simplesmente fechei o dia, parei o dia, tá excelente para mim, tá maravilhoso. Os 9 anos de experiência com o mercado financeiro já me dá uma mentalidade muito mais tranquila. Então, 140% de ROI, isso aqui tá errado, tá? Para te falar a verdade, eu fiz mais de 500%, só que aqui dentro da plataforma, isso aqui não funciona muito bem, para te falar a verdade, porque eu comecei com R$ 1.000, 15 dias, já estou quase batendo R$ 6.000 na conta, né? Se você for olhar assim, 600%, mas como a gente não conta o valor inicial, 500% ali de ROI. Então, é mais de 500% que eu tô aqui de ROI nos últimos 30 dias. Beleza? Então, pessoal, se vocês quiserem conferir isso, é só pegar aqui, ó, e ir olhando e observando as minhas últimas entradas, ó, tem operação que eu bato 47% de ROI e assim por diante, mas com gerenciamento de risco muito, muito adequado. E aqui tá a curva de crescimento de capital, mostrando para vocês, ó, eu cheguei a estar perdendo ali 23% no começo, gerenciar R$ 1.000 é muito difícil por ser uma conta muito baixa, mas aí a gente engrenou e agora a gente já tá com mais de 140%, que não é 140%, é mais de 500% aqui de ROI. Lá eu faço publicações diárias, né, mostrando para vocês, ó, bati meta hoje, ó, meta batida, então já coloquei aqui, né, o pessoal vai curtindo tudo mais. Se você quiser me copiar lá dentro da BingX, você pode fazer isso, né, 104 copiadores já estão lá, seguindo as minhas operações, é muito simples, eu vou deixar um link aqui embaixo para você, você cria conta na Exchange, você vai lá em copiar negociação e pesquisa pelo meu nome que você vai me encontrar. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria trazer hoje para vocês. No médio prazo, acredito que o Bitcoin deve voltar a 20.608, tá? Quem sabe, se as coisas complicarem, voltar a 16.389, mas se isso não acontecer, a gente vai estar totalmente feliz. Por que a gente vai estar feliz? Porque a gente está comprado em diversas altcoins nessas regiões. Trouxe para vocês em outras lives e é isso aí. Pessoal, um forte abraço a todos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo para mim se você faz operações, se você compra criptomoedas, qual é a sua estratégia de investimento. E é isso aí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Falou, valeu, é nóis!